Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Luíse Demétrio, eu sou aromaterapeuta e terapeuta integrativa aqui da equipe. E hoje nós vamos falar do impacto de desodorantes na saúde da mulher, tá bom? Gente, por que que esse tema ele é tão importante? Por que que esse tema é pertinente da gente trazer à tona? Principalmente nesse mês de outubro rosa, tá? Porque quando a gente fala de cuidados com a saúde das mamas, né, em relação aí a essa temática, a gente tá falando também de prevenção do câncer de mama. E quando a gente fala de prevenção do câncer de mama, existem vários fatores, né? O fator peso, o fator carga tóxica, que entra nessa categoria dos desodorantes. Então, quanto menos carga tóxica a gente tiver, melhor para o nosso organismo, tá? Mais saudável o nosso organismo vai ficar, tá? Então, mais saudável as nossas células performam. E por isso que a gente traz essa pauta dos desodorantes também. O impacto dos desodorantes aqui é tanto sintéticos quanto os naturais, né? Os sintéticos, alguns malefícios que eles podem trazer, para a gente se conscientizar, não é nada para ninguém aqui ficar assustado ou algo do tipo, mas para a gente se conscientizar e o impacto positivo que os desodorantes naturais podem trazer como uma opção no dia a dia para vocês, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de carga tóxica, a gente está falando aí de sintéticos possíveis que possam estar em cosméticos que a gente utiliza. A gente vai ter carga tóxica através de tudo hoje em dia, porque o nosso estilo de vida, o estilo de vida das mulheres, principalmente do século XXI, mudou muito, né? Antigamente, a gente não tinha acesso a tantos ultraprocessados, a gente não esquentava comida com frequência no micro-ondas, as avós, as nossas bisavós, elas esquentavam a comida no fogão, né? A gente não comprava tantos alimentos enlatados, e a gente sabe que um dos malefícios principais de metais que a gente tem no nosso organismo vem através do alumínio. E o alumínio, ele pode estar muito presente em cosméticos. A mulher brasileira é uma das mulheres que mais utiliza cosméticos no mundo. Então, que eles sejam naturais. Imagine o creme, imagine o protetor, imagine a maquiagem que você passa, imagine ao longo de um dia de uso seu, o quanto de cosmético você colocou para dentro do seu corpo. No shampoo, no sabonete, etc. Por isso que quando a gente começa a viver esse lifestyle de doTERRA, é tão maravilhoso que a doTERRA seja uma empresa não só de óleos essenciais, mas de bem-estar. Porque é muito importante a gente ter uma opção de sabonete, ter opções de shampoos, ter opções de cremes, ter opções para o nosso corpo que o nosso corpo vai metabolizar super bem, ou seja, com ativos naturais, que não vão ter substâncias nocivas, que vão ficar presas nas nossas células por anos, né? Porque carga tóxica são substâncias nocivas que ficam no nosso corpo, que a gente não consegue eliminar, e que muitas vezes estão dentro dos cosméticos. Então, nós temos o alumínio, que está associado a disfunções hormonais e estudos sobre o câncer de mama. Nós temos os parabenos, que são derivados de petróleo, né, e que são aí mega maléficos para o nosso corpo como um todo. Nós temos o triclosan, que traz, né, estudos aí mostram que o triclosan pode trazer interferência no sistema hormonal. E alumínio tá principalmente em desodorantes, mas os parabenos e o triclosan, gente, tem parabeno e triclosan em shampoo, tem parabeno e triclosan em condicionador, tem parabeno e triclosan em creme de pentear, pode ter em sabonete também, tá? Fragrâncias sintéticas em geral. Então, a mulherada que toma banho de perfume sintético, comece a reduzir um pouco. Além de você educar o seu olfato, porque quanto mais óleos essenciais você utilizar, mais sensível você vai ficar a aromas sintéticos. Quem aqui já sente diferença? Comenta aí no chat que eu quero saber. Quem aí já sente bastante diferença em relação ao olfato? Gente, meu olfato ele é hipersensível. Se alguém da minha casa utiliza desodorante sintético, perfume sintético, eu falo ter crise de rinite, porque o olfato já se educou tanto com outro tipo de aroma que fica muito difícil de lidar com esses aromas sintéticos. Por que até que é melhor a gente ir fazendo essa mudança no nosso olfato e pedindo essa mudança? Porque as fragrâncias sintéticas têm estudos mostrando que elas podem ficar ali, o nosso olfato, como eu sempre falo para vocês, quando a gente pega um óleo essencial para inalar, ó,
ele vai, através do nervo olfativo, levar diretamente para o cérebro. O nosso olfato é o único sentido do nosso corpo que está diretamente e intimamente ligado com o nosso cérebro. Ele é um eixo direto. Inalou aqui, o nervo olfativo leva através de um impulso eletroquímico para o nosso cérebro emocional. Então, se a gente inala fragrância sintética todo santo dia, a gente está levando essas fragrâncias sintéticas para o sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso vai ter dificuldade de metabolizar e de excretar um ativo sintético. E por isso que hoje a gente tem alguns estudos correlacionando pessoas que foram expostas a tanta fragrância sintética com doenças neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. Então, assim, o tema é Outubro Rosa, mas só para vocês verem quanto carga tóxica, esse tema de carga tóxica, ele é para a vida. Quanto mais natural a gente levar a nossa vida, melhor. Lô, quer dizer que eu não posso mais usar cosmético nenhum? Nada disso, não é nada disso. Eu só estou trazendo uma consciência para você, para que você possa olhar para a tua rotina e, quem sabe, fazer mudanças redutoras ali. Poucas coisas que a gente muda já faz uma grande diferença. Um produto que você modificar na tua rotina, imagina ao longo de um mês, se é um produto de uso diário. Imagine ao longo de um ano quanta diferença ele não pode fazer, né? Então isso é muito, muito importante, tá? O pessoal falando aqui, deixa eu ver. Aerosol sufoca, eu fico sem voz na hora. Eu também, Lindaura, exatamente assim. Eu não consigo usar desodorante assim, aerosol. É isso mesmo, o olfato fica super sensível, porque o olfato ele vai se refinar, né? Ele vai se refinar tanto quanto a identificar aromas, quanto se aquele aroma for sintético, aquilo vai virar uma pancada para o nosso nariz, porque o nosso nariz fica anestesiado de tanto produto sintético. Quando a gente muda para o natural, a gente começa a trabalhar o epitélio olfativo, a gente começa a trabalhar os cílios do nosso nariz, e esses cílios eles são inteligentes, eles são repletos de neurônio, gente. Então a gente está educando os neurônios, né, do nosso olfato, tá? Isso é muito importante. E aqui eu trouxe alguns estudos sobre o tema. Tá em inglês, mas vocês podem encontrar lá no site da PubMed. Quem quiser depois acho que consegue, através daqueles tradutores que tem nas páginas, consegue traduzir. Mas aqui eu vou só ler brevemente esses temas que estão em inglês. Então aqui do lado esquerdo, essa pesquisa maior falando alumínio e câncer de mama. Pesquisas de exposição, de estudos de tecido, mecanismos toxicológicos, depois aqui do lado a gente vê correlação, né, nesse correlation between daily life alumínio, correlação entre o uso diário de alumínio, a exposição e risco de câncer de mama, uma visão sistemática. Aí aqui nós temos alumínio e câncer de mama também, pesquisas. Depois ali embaixo, uso de antiperspirante, né, uso de antitranspirante, ou seja, uso de produtos antitranspirantes e o risco de câncer de mama, uma meta-análise e um estudo de caso controlado. Então, assim, a gente tem muitos estudos hoje associando essa exposição de longo prazo, claro, com uma predisposição a isso, tá? Então, e os desodorantes naturais, né? Quais que vão ser os benefícios deles? Como que eles vão ajudar? Gente, eles têm compostos naturais e não tóxicos, já começa por aí, tá? Então, eles também, além disso, eles não vão ter os desodorantes naturais que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, eles não vão ter uma ação antitranspirante, tá? Desodorante, o nome já diz, desodorizar. Não vou te deixar com mau cheiro. Ponto. Antitranspirante eu não quero que a sua glândula sudorípara transpire. Então, vou bloquear a atividade dela. A gente não tem antitranspirante natural, porque o natural do nosso corpo é ter uma transpiração. Então, a gente tem desodorantes naturais. Então, eles vão permitir que o nosso corpo transpire naturalmente sem bloquear as glândulas sudoríparas. Eles vão ter um potencial bactericida e fungicida muito potente, porque a gente pode usar óleos essenciais para isso. E a gente vai ter cuidado físico, emocional e energético com o uso ali consciente dos óleos essenciais, tá? E uma redução de carga tóxica no organismo. Toda vez que a gente faz um cosmético com óleos essenciais, ele é um cosmético terapêutico. Porque a partir do momento que a gente está utilizando esse óleo essencial, por exemplo, nas axilas, a gente está permitindo que esse corpo receba
esse ativo do óleo essencial. Esse óleo essencial entra na corrente sanguínea, então ele vai ter efeito terapêutico sistêmico. Fora que, se a gente aplicou e foi botar um vestidinho e tudo mais, e é um desodorante à base, sei lá, de lavanda e cedro, dois ansiolíticos maravilhosos, a gente vai estar inalando e a gente vai estar modulando também essa parte emocional. Então, a cosmética terapêutica com óleos essenciais, ela vai ser muito útil até para isso, para esse suporte, tá bom? Então vamos lá. Óleos essenciais mais indicados para cuidados com odores, potencial bactericida, sudorese e equilíbrio de pH. Eu trouxe dois grupos de óleos aqui que a gente vai poder trabalhar muito bem juntos para essa parte dos desodorantes naturais. Quais que são estes grupos, tá, meus amores? O grupo de ação de finalidade desodorizadora, que palavrão, né? De ação desodorizadora, que é esse grupinho aqui. E além de tudo, eu trouxe o grupinho de óleos fito-hormonais. Por quê? Porque mulherada, eu não sei vocês, mas quem tem uma carga tóxica de hormônios, toma hormônio sintético, tem endometriose, tá passando pela menopausa, mulheres que estão entrando na puberdade, né? Meninas que vão ter a primeira menstruação, ou até homens também vão ter essa questão do odor, mas a mulher, ela pode ter uma questão de odor atrelada à parte hormonal também. Então, eu quis trazer também, eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, nessa parte hormonal, tá bom? Aqui são óleos bem antissépticos e bactericidas para não deixar com mau cheiro as axilas, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Olha a Nai falando. Não uso perfume, eu já misturo óleo carreador com óleo essencial e uso como perfume aroma ímpar. Fora que óleo, né, perfumes, tanto é que, não sei se vocês sabem, mas perfumes à base de óleo, eles fixam muito mais, porque o óleo fixa muito mais, porque ele tem afinidade com a nossa pele, né? Então, arrasou. Depois começou a ser natural, mudou muita coisa nela. Nela começou com alimentos, tirando o alho da comida. Uau! Desodorante, sabonete 100% naturais. Maravilhosa também. É isso aí, gente. Dá pra gente fazer muita coisa com a aromaterapia, gente do céu. Eu sigo uma alimentação mega anti-inflamatória, né? E o meu Everest estava sendo tirar completamente o açúcar. Eu queria fazer isso por mim, não era uma questão de dieta, não, é sobre reduzir a inflamação e eu queria tirar o açúcar da minha vida já há muito tempo, porque eu não admitia que eu tivesse um vício com comida. Eu falava, não é possível que eu tenho vontade, assim, de comer o açúcar quando eu tô triste, quando eu tô ansiosa, quando eu tô na TPM. Eu tenho que ter um autocontrole da minha mente. A minha mente que controla tudo no meu corpo e eu controlo ela, né? Eu e ela somos um, mente e intelecto é uma coisa só. Eu falei, como que é isso de eu não controlo minhas emoções? Como que é isso que eu não controlo o que eu ponho dentro da minha boca? Eu achava isso um absurdo. Isso pra mim era a coisa mais difícil de eu lidar, porque eu falava que eu não conseguia perseverar ali. E eu tinha que usar vários óleos, né, pra fome emocional, etc. E aí ajudava. Mas eu decidi fazer esse movimento e eu já uso só desodorantes naturais, né? Às vezes, gente, eu compro na farmácia. Não é sempre que dá pra fazer com óleo, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Às vezes eu compro na farmácia mesmo desodorante natural, mas zero alumínio, zero parabeno, zero tudo. Alguns prestam, alguns a gente testa, alguns a gente, né? E aí, eu já levo uma vida assim, sabonete eu só uso da doTERRA, shampoos, eu só uso shampoos neutros para poder fazer blend com óleo essencial, então, assim, suplementação Life Shot colágeno, então eu já levo uma vida bem ajustada nessa parte. E não consumo coisas muito inflamatórias, porque eu operei ano passado da minha endometriose, então era um grau inflamatório muito grande, então fiquei com o útero e para manter esse útero saudável aqui, até o momento que um dia eu quiser ter um bebê, eu tenho que manter meu organismo mais inflamado possível, né? E aí eu tô há um mês já, um mês e alguns dias sem açúcar. E, gente, como a gente muda. A gente muda tudo, a gente não fica oscilando na parte emocional. A pele fica muito melhor. Assim, se o colágeno já deixava a minha pele impecável, agora o colágeno com
com alimentação sem açúcar. E assim, não fiz nenhuma alimentação radical, não. Se tem um suco e o suco tá mais adoçadinho ali, com alguma coisinha, ou é um suco naturalmente doce da fruta, como um bolinho. Como, sabe aqueles bolinhos caseiros, assim? Tipo bolinho de aipim, bolinho de. Não, sem crise, mas é sobre aquele doce, o chocolatão, a sobremesa, o brownie, o peixe gâteau. Esses aí eu tirei, assim, e nossa, eu tô muito bem. E eu tô bem emocionalmente também. Então, quando a gente vai eliminando carga tóxica, o corpo, a pele, é, tudo vai mudando. A gente muda a rotina, o corpo muda na hora, assim, com a gente. É muito gostoso. Então, isso é muito bom. É, a Luna falando. Ai, que bom quem não curte doce, que bênção. Bora voltar aqui para o nosso tema, então, gente. Falando aqui de óleos indicados para odores e afins. O que eu trouxe para vocês? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o capim-limão e a citronela, eles são óleos primos. Eles têm bastante citronelol, gerânio também tem, né? Gerânio vocês vão ver na parte hormonal daqui a pouco. Eles são óleos primos, tá? E eles vão ser muito úteis para odores, para aliviar odores, eles são antissépticos, eles ajudam bastante ali a equilibrar o pH, tá? Então eles vão ser muito gostosinhos, muito úteis para criar um desodorante bem refrescante. A lavanda também é um grande antisséptico natural, regulador de pH, clareador e calmante de pele. Se você quer fazer um desodorante, você tem peles sensíveis, eu te recomendo. Coloque lavanda no seu desodorante, tá? Lô, você tá mostrando todas essas. É para eu escolher uma? Não, vocês podem escolher dois, três, até quatro óleos para montar o desodorante de vocês. Depois eu vou mostrar as receitinhas aqui, tá bom? Mas eu estou dando várias opções, eu estou falando um pouco dos benefícios de cada uma das opções. Se a pessoa tem a pele muito sensível, utilize lavanda, porque ela vai deixar essa fórmula mega calmante. Fora que a lavanda é clareadora de pele. Então, pessoas que têm axila escurecida por lâmina, depilação, o que quer que seja, a lavanda vai ajudar a dar uma clareada. Melaleuca. Melaleuca eu falo que tem que estar em desodorante. Luíse, aromaterapeuta, não faço desodorante sem melaleuca. Porque a melaleuca é um dos maiores e mais legais antifúngicos, bactericidas e antivirais que a gente tem, tá? Eu vou enviar o PDF da reunião lá no grupo, bem como a aula gravada, tá? Só para vocês saberem. A melaleuca, gente, ela é super bactericida, super antisséptica. Ela vai nos auxiliar muito no controle de odor. Por quê? Porque quando a gente tá com uma transpiração excessiva e a gente não tá utilizando algo que trate as bactérias daquela região, pensa, a nossa axila é um ambiente úmido e quentinho. Então a gente prolifera muita coisa ali. O mau cheiro se dá da proliferação dessas bactérias. Então, se a gente tiver um potencial bactericida como a melaleuca, a gente melhora muito esse aspecto, tá? Então, assim, cipreste também vai ajudar muito nessa parte, mas o cipreste, ele vai ser um coringa aí para aquelas pessoas que têm sudorese excessiva, transpiração excessiva. O cipreste, isso vocês podem decorar, quem quiser pode anotar, ele é um dos maiores reguladores de fluidos corporais que a gente tem. O cipreste, ele vai regular qualquer excesso de fluido no corpo. Fluxo menstrual muito intenso, ele ajuda a reduzir. Sangramento excessivo, ele ajuda a reduzir. Retenção de líquido extremo, ele ajuda a reduzir. Transpiração excessiva, ele ajuda a reduzir, tá? Então, ele vai ser, assim, muito, muito, muito bem-vindo para ajudar nessa parte, principalmente para quem transpira muito. Então, por exemplo, a pessoa transpira muito, tem pele sensível, eu já colocaria uma melaleuca para um potencial bactericida, um cipreste para regular esse excesso de transpiração e uma lavanda porque ela tem pele sensível para ajudar a acalmar, tá? E nós temos o alecrim e o patchouli, dois antissépticos. O patchouli é maravilhoso para malodores. Se tem algum filho que tá passando pela puberdade, que tá com aquele aroma mais, aquele odor mais forte, né? Porque é por questão hormonal. Pode usar o patchouli, ele vai ser muito bem-vindo. Ele já é utilizado desde o Antigo Egito para controlar malodores. Então, assim, maravilhoso. E o alecrim também vai ser muito bom para essa finalidade, tá? Antisséptico, um aroma super gostoso para desodorante, tá bom? Então eles vão ser todos muito bem-vindos.
E aqui eu deixei algumas outras dicas. Óleos indicados para a parte hormonal. Por quê? Porque às vezes tem mulherada que tá passando por menopausa, etc. E já quer aproveitar para fazer um cosmético que ajude também nessa parte. Então, o que eu trouxe para vocês? O gerânio e a sálvia são aí maravilhosos para equilibrar estrogênio. Low, eu tenho estrogênio baixo. Ele vai dar uma aumentadinha de leve. Low, eu tenho estrogênio muito em alto. Meu caso, eu tenho uma doença, né? Tinha uma doença estrógeno dependente, ou seja, eu tenho tendência a acumular estrogênio no meu organismo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o gerânia sálvia para reduzir esse estrogênio, equilibrar esse estrogênio. De quebra, esses óleos são antissépticos e eles também ajudam a clarear e a melhorar a textura da pele. Se essa pessoa tem uma axila com muitos vinquinhos, vai ajudar muito. A gente fica falando, né, aquele bumbumzinho aqui assim, cheio de vinquinho e tudo mais, vai ajudar, vai melhorar, vai clarear, então vai ajudar, tá? Bem como a lavanda. Agora, se é uma mulher que está passando pelo processo da menopausa, a mulher na menopausa ela tem o quê? Uma queda acentuadíssima de estrogênio. Ela precisa de estímulo para aumentar esse estrogênio. Então, o fito-hormônio natural é maravilhoso para isso, é o óleo de erva doce. O óleo de erva doce, ele vai ser muito, muito útil para essa finalidade, vai ajudar demais nessa parte, tá? O óleo de erva doce, ele vai aumentar o estrogênio, sim. Então, mulherada com endometriose que já tem o estrogênio elevado, não pode usar. Nem o Claricalme, tá? Lô, mas o Claricalme falaram que é para cólica, mas não de mulheres que têm problema estrógeno dependente. Porque o Claricalme tem o que na composição? Qual é o principal componente dele? Erva doce, tá bom? E a erva doce, ela aumenta o estrogênio. Ela tem um componente chamado anetol, que aumenta o estrogênio. Então, mulherada da menopausa vai ser muito feliz com esses óleos. A minha mãe, quando entrou na menopausa, ela estava resistente um pouco de comer sem usar os óleos e depois ela ficou completamente encantada, porque aliviava os picos de calorões dela. Então, assim, podem colocar no difusor e também no desodorante, tá? Porque ajuda muito. E aqui eu deixei outros óleos. Por quê? Porque se a gente quiser fazer também Rolon para ajudar com a parte de testosterona, agora não só falando para mulheres, às vezes homens também têm tendência a estar com a testo mais baixa ou progesterona, a gente tem aqui. Então, moduladores de testosterona, ou seja, que vão regular a testosterona no nosso organismo, moduladores de progesterona. Coloquei aqui ylang, cedro, copaíba, pinho, gengibre, sândalo. Detalhe para se for usar o gengibre, ele é um óleo de especiaria. Tem que usar só uma, duas gotas, porque ele é muito forte, tá? Mesma coisa aqui, moduladores de progesterona, que vão regular a progesterona. Ylang, toranja, manjerona. Se for usar o cássia, que é o óleo de canela cássia, ele também é um óleo de especiarias. Só uma, duas gotas, porque também é muito forte, tá? Ademais, a gente pode utilizar, sim, esses outros óleos. Então, assim, um homem que tá transpirando muito, que precisa de controle de odor e que ele tem testosterona baixa. Eu posso usar o Ylang Ylang, que tá aqui, para a parte de ajudar ele na modulação de testo. Eu posso usar uma melaleuca ou um patchouli para o controle de mau odor, mau cheiro. E eu posso, além de tudo, se ele tá transpirando muito, usar um cipreste junto, tá bom? Vai ajudar demais. Então, vai ser muito, muito bem-vindo, tá? E agora eu queria passar receitinhas para vocês de desodorantes. Eu fiz 3 receitas de desodorantes, receitas que já são testadas e comprovadas, tá, gente? Então não é invenção da minha cabeça, mas eu coloquei aqui 3 para vocês que tenham texturas diferentes, para que agrade gregos e troianos aqui, tá? Então, uma mais pastosinha, uma bem dura, bem bastão ali, e outra enrolon. E agora eu vou passar para vocês essas 3 opções. Dúvidas até aqui do conteúdo que foi passado? Coloquem aí no chat para eu saber o que vocês estão achando, por favor. Tá bom? Se tá tudo bem até aqui, vão mandando, tá? Vamos então falar da parte de receitas aqui, agora começando por esse desodorante cremosinho barra pastoso. Gente, eu tentei achar a foto mais parecida possível com que a textura que ele fica, que é tipo essa aqui, ó, da foto mesmo, tá? Essas receitas são indicadas para quem está amamentando. Quem está amamentando pode utilizar, sim.
só vai ter que ter cuidado com os óleos essenciais. Óleos essenciais que mamães, gestantes, barra lactantes podem utilizar: lavanda, copaíba, frankincense e cítricos. São esses, tá? Os cítricos eu não recomendo agora porque vai entrar calor. A gente vai fazer desodorante cítrico, depois eu sair se expor no sol, pode manchar a pele, tá bom? Então, lavanda, copaíba e frankincense. E pode usar melaleuca também se quiser, tá? Então pode fazer também com a melaleuca, que a melaleuca para essa parte ela vai ajudar muito. Tá bom? Então, sim, mamães que estão amamentando pode, a gente só tem que tomar cuidado com os óleos em questão que a gente escolhe, tá? Gente, minha câmera deu um zoom aqui na minha cara, que só Jesus amado, esse negócio, essa câmera ela é doida, gente. Eu faço uns movimentos com a mão e ela. Ah lá, agora voltou. Ela fica indo e vindo, ela é doida. Ela tem vontade própria. Pode misturar erva doce e lavanda para o desodorante? Pode super, Ordinete, mas pega algum outro óleo que também tenha, além da lavanda, essa finalidade antisséptica potente. Pode ser o patchouli, pode ser o capim-limão, pode ser a citronela, pode ser a melaleuca, para somar esse potencial junto com a lavanda, tá? Vai ficar ótimo, tá bom? Está sendo gravada essa aula. Bora lá! 2 colheres de sopa de óleo de coco, tem que ser o óleo de coco de cozinha, tipo aquele copra, tá? 2 colheres de sopa de bicarbonato, porque, gente, o bicarbonato, ele vai ajudar no fator antisséptico, no fator de redução de proliferação de bactérias. O amido de milho ou polvilho doce, ele ajuda a dar um efeito secativo, tá? Então, pode pegar, misturar tudo muito bem e aí acrescentar. Aí eu deixei de sugestão aqui, vocês podem trocar esses óleos. 10 gotinhas de melaleuca, 10 gotinhas de lavanda, se a pessoa tiver com dor muito forte, 5 gotinhas de patchouli ali, mas vocês podem trocar, vocês podem fazer, por exemplo, 10 gotas de melaleuca, 5 de lavanda, 5 de cipreste e 5 de patchouli. Vocês podem trocar, tem que dar uma média total de 25 a 30 gotas no máximo de óleo essencial, tá? Total, não adianta colocar 25 gotas da lavanda, 25 gotas da melaleuca. Tem que ser 10 da lavanda, 10 da melaleuca, 5 de outro óleo, tô dando exemplo, tá bom? Pra vocês. E aí vocês podem pegar e misturar. O que eu já vou dar de dica? Eu não sei se a região onde vocês estão é muito quente ou não. Aqui em São Paulo, em um dia faz 30 mil temperaturas diferentes. O dia começa com 40 graus, acaba com 10, com 11. A gente que lute com a imunidade aqui, né? Num dia tá 30 e poucos graus, no outro dia acorda com a frente fria, o negócio aqui é doido. Quando eu faço com esse desodorante mais pastoso, o que acontece? Se tá mais frio, ele vai ficar bem sólido. Se tá calor, ele vai ficar líquido, porque o óleo de coco o óleo de coco de cozinha, ele oscila junto com a temperatura. Então, já dou um conselho para vocês. Ele é um desodorante para pegar com a pontinha do dedo ou com espátula e aplicar antes de sair de casa. Não façam a besteira como eu de levar num potinho tipo assim, ó. Se você mora em um lugar quente. Por quê? Porque se você colocou ele sólido, num dia que tava frio, você colocou ele dentro do potinho, vedou, colocou na tua bolsa, no dia que você sair pra rua e esquecer ele no carro e fizer 40 graus, vai aumentar o volume desse produto aqui, porque ele vai ficar líquido, vai aumentar, vai extravasar e vai fazer uma meleca na tua bolsa. Então, assim, ele é o tipo de desodorante para lugares frios ou então para ser utilizado em casa antes de sair. Mas e se ele tiver líquido? Às vezes eu pegava, gente, com aqueles padzinhos de tecido, eu ia utilizando e aí eu botava para lavar, claro, várias vezes. Ou então eu pegava a bolinha de algodão quando tava muito calor e passava. E ele ficava ótimo, eu amava, secava super rápido, eu tava pronta para sair pra rua tranquilamente. Mas eu tinha essa coisa de já não colocar mais ele em potinho assim para levar comigo, porque o volume dele aumenta quando ele fica líquido. E aí ele fazia uma meleca no calor. Então tá chegando o verão, ele é o tipo de desodorante para ficar em casa, para ficar na geladeira. Se você tem aquelas geladeirinhas de banheiro, se você quer deixar no quarto, mesmo que ele fique líquido, você pode aplicar com cotonete, com algodãozinho, com... Ele é ótimo, tá? É muito gostoso, ele nutre e hidrata, a axila fica outra, tá? Fica clareada, hidratada, a pele fica ótima. Então, só dando uma dica pra vocês. Agora, eu vou dar a receita 2 de desodorante para bastão stick. Tentei pegar uma foto, sabe desses assim, ó, que a gente rosqueia e ele vai subindo, bem durinho, assim? Nesse formato, tá?
Então, essa receita, ela vai render cerca de 2 sticks de 60 gramas. A gente vai pegar 2 colheres de sopa de manteiga de karité. Luiz do céu, onde é que eu vou achar essas coisas? Gente, em loja de produto natural, loja de saboaria, na internet, vocês acham? Porque as manteigas são bases oleicas, bem duras, pesadas, elas parecem um sabão, assim. A manteiga vai ser ótima para essa finalidade de trazer aquela textura bem gostosa, que não lixa a pele, que fica uma textura que desliza, porque afinal de contas é uma manteiga e tem afinidade com a nossa pele, só que ela é seca, ela tem um toque seco. E isso é maravilhoso, porque desliza, não machuca, nutre e hidrata e ainda tem um toque seco, mais durinho. A manteiga ela é fundamental para enrijecer essa receita, porque o stick ele vai ter que estar duro, né, para você conseguir aplicar. Então, ele não é um roll-on, ele é aquele stick onde você passa o produto bastão na tua axila. Então, o óleo de coco copra de cozinha também. A cera de abelha também vai nutrir, hidratar e enrijecer essa receita, então precisa. E aí o bicarbonato de sódio para dar esse efeito antisséptico bactericida ou a própria argila branca para peles sensíveis. Eu amo receita com argila branca. Amo, amo. Minha pele tem rosácea, só não aparenta aqui pra vocês, porque meu emocional é equilibrado por conta dos óleos e porque eu uso muito óleo essencial e o colágeno. Então, assim, mas a minha pele é a pele da rosácea, da dermatite, de tudo que vocês possam imaginar. Deu alguma coisa lá na China, minha pele já tá somatizando daqui. Então, eu utilizo bastante argila branca. Ela é super calmante e clareadora, principalmente para pessoas também que têm axila manchada, tá? Não é o meu caso, mas o caso de pele sensível é e me ajuda muito. E aí a gente coloca o amido de milho ou polvilho doce, igual eu falei pra vocês, para trazer esse toque mais sequinho, e 30 gotas no máximo de óleos essenciais. Então, Lô, eu quero escolher 4 óleos. Divida eles aí na quantidade que você quiser, que dê no máximo 30 gotas totais. Lô, de todos aqueles que você falou, eu quero usar 5 óleos. Pode utilizar, desde que você divida em pouquinhas gotas cada um e dê 30 aí em média no total. Tá bom? Vai ajudar muito, gente. Essa versão da receita stick é uma versão que eu gosto bastante. Ela tem um modo de preparo aqui que eu coloquei pra vocês. Vocês vão derreter em banho-maria a parte dura, né? A parte de óleos vegetais. Então, a manteiga, o óleo de coco e a cera de abelha. Por que em banho-maria? Porque a gente não pode deixar isso pelar. Quando a gente coloca manteiga e base oleica para esquentar muito e ela hiperaquece, ela perde propriedade. E a gente quer manter todas as propriedades nesse desodorante. Então é no banho-maria mesmo. Eu sei que pode, por alguns primeiros minutos, parecer que, nossa, isso aqui não vai derreter nunca. Gente, é do mais puro nada. Assim, você tá lá movimentando, você tá, acho que não vai em um segundo o negócio tá pronto. Literalmente, assim, o ponto dele, da manteiga e da cera, principalmente, derreter é muito rápido. Retira do fogo, nada de utilizar óleo essencial perto de fogo, não pode. Então, retira do fogo, mistura bem o bicarbonato, mistura o amido, se quiser peneira para evitar gruminhos, deixa bem homogêneo. Quando a mistura estiver morninha e homogênea, mas ainda estiver líquida, a gente põe os óleos essenciais. Por que a gente põe um óleo essencial quando a mistura estiver morna e não quando a mistura estiver quente? Porque óleo essencial e calor extremo não combinam. Quando a gente coloca o óleo essencial em receitas que estão pelando, a gente oxida o óleo essencial e a gente perde a propriedade. Porque quando a gente vai saborizar, por exemplo, um risoto, eu sempre falo para vocês que eu amo fazer risoto de limão siciliano com óleo de limão. Quando eu vou aplicar, o que que eu faço? Eu espero o risoto estar no ponto de eu comer, e aí eu aplico ou no meu prato uma gota, ou na panela uma, duas gotas e mexo. Ou seja, as misturas têm que estar mornas, tá? Mas ainda líquida. Então você aplica os óleos essenciais, mistura, 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 e despeja com cuidado nos sticks lá de desodorante, vazios, tá bom? Aí você pode colocar na geladeira, que em algum 50, uma horinha ali, alguns minutos, ele já fica pronto, ó. Ele acelera o processo de endurecer e aí ele fica pronto. E aí ele endureceu, tá endurecido, gente. Ele não vai ficar derretendo, não vai ficar nada do tipo, você pode utilizar, tá? É maravilhoso, ajuda muito. Esses desodorantes podem ser colocados em frascos de plástico ou melhor vidro âmbar. Você não vai achar stick em cor âmbar. Em cor âmbar, você vai achar mais nesses frasquinhos brancos. Não tem problema, tá? Você achou? Uau, que sucesso! Se você achar
em roll-on, essas coisas, legal, melhor fazer com vidro âmbar. Mas se não tiver, gente, por que que eu falo que não tem tanto problema de utilizar? Por quê? A gente não vai estar botando a receita pelando dentro do plástico, então não vai ter tanta contaminação. E porque esse é um produto de uso diário. Então a ideia é que em um mês e meio, dois, três, você já tenha acabado com ele. Então ele não vai ficar muito tempo ali interagindo com o plástico e nem vai estragar tanto as propriedades, porque você vai estar usando por um curto período de tempo. Agora, se é uma receita raríssima de algo que você está fazendo que você quer que dure um, dois anos, aí tem que ser em vidro rubber, não tem como, porque senão aí o óleo vai se degradar ao longo do tempo. Mas como é um desodorante, que a gente espera que você utilize e acabe com ele muito antes de um óleo começar a oxidar, né? Então tá tudo bem, tá bom? Então é isso. Mas a versão stick geralmente não tem âmbar, não. Só rolou mesmo, igual você falou, tá? Então essa é uma sugestão. E a última opção que eu deixo pra vocês, agora sim para frasco Rolon, esse aqui é uma média de um Rolon de 60 ml, tá? Vocês podem pegar hidrolato de rosas, aquele hidrossol da Doterra, rosa, para isso. Podem pegar hidrolato de lavanda. Ou até mesmo, gente, manter essa versão aí com água, tá? Pode manter com água destilada ou filtrada. Pode fazer 20 ml de água e mais 10, né, de álcool de cereais. Então, 20 de álcool de cereais, caso vocês não achem hidrolatos. Mas hidrolato é uma coisa super baratex também da gente achar na internet. Para quem não sabe, o hidrolato, ele é a água que fica a parte do processo de destilação do óleo. Então, quando a gente vai fazer processo de destilação de óleo essencial, o óleo essencial evapora e fica uma água com 0,5% a 1% de grau terapêutico, que geralmente se jogava fora. E aí tiveram a ideia de, peraí, vamos fazer um hidrolato, uma aguinha terapêutica aqui, e aí pegam agora essa água. Então, vocês acham, tá, para comprar, mas se vocês não acharem, vocês pegam aí, fazem 20 ml de água, ao invés de 30 ml de hidrolato, faz 20 de água, acrescenta 10 de álcool de cereais e depois mais 10, igual eu coloquei aqui embaixo, tá? E aí completa também com esse restante de água que tá embaixo aí, tá bom? E aí coloca o óleo de coco da Doterra, tá? O fracionado, porque ele é líquido. O álcool de cereais vai fazer? Ele vai misturar o que é óleo essencial e o que é água e o que é óleo vegetal. O álcool de cereais, ele mistura tudo isso. Então, ele vai tornar tudo isso homogêneo. Então, não vai ficar assim, água, óleo, óleo essencial. Não, não vai ficar. Vai ficar tudo bem misturadinho. E aí, você pode colocar 15 a 20 gotas, até umas 25 gotas de óleos essenciais, não tem problema. Fazer seu combinadinho aí e aplicar e testar o seu rolon. Lô, achei muito aguado. Eu prefiro ele um pouco mais oleico, um pouco mais oleoso, mais óleo de coco fracionado. Low, eu achei que misturou pouco, um pouquinho mais, põe umas 5 ml a mais de álcool de cereais. Vocês conseguem ir ajustando. Sabe por quê? Questão de toque e textura é muito de cada um. O sensorial é muito de cada um, tá bom? Leite de magnésia pode ser usado com os olhos? Pode também, tá bom? Pode ser leite de magnésia, Fabi. Para quem prefere, pode sim. Desodorante que faz é com óleo de coco, óleo essencial, mais leite de magnésia. Cássia, tá ótimo, é uma ótima opção também, tá? Eu quis trazer uma opção diferente do convencional, porque eu sei que a maioria conhece essa, né? Então eu quis trazer uma outra opção para vocês. Betina, falei aqui o hidrolato, ele é uma água terapêutica que durante o processo de destilação do óleo essencial, ela era descartada. Quando a gente vai destilar um óleo essencial, a gente pega toneladas e toneladas, vamos dar um exemplo aqui da lavanda. A gente pega toneladas e toneladas da lavanda, a gente coloca ela num tambor gigantesco e aí começa uma destilação a vapor, ou seja, a gente começa a aquecer ela num vapor. E aí o que começa a acontecer? Começa a cair num becker bem grandão a água que sobrou dessa folha, que é o hidrolato, e começa a evaporar para cima o óleo essencial. O óleo essencial vai virar o que a gente tem no nosso frasco. E o hidrolato, antigamente, ele era descartado. Essa água tão cheirosa, tão gostosa, era descartada. Esse hidrolato, ele carrega meio até, quando é um hidrolato muito forte, até 1% de óleo essencial ali, porque é uma água da planta que tem um pouquinho de grau terapêutico dela, tá bom? Então ele é bem legal, o hidrolato ele serve para hidratar nossa pele, pra gente borrifar, assim, fazer algo bem gostoso, para aplicação em misturas de desodorantes naturais também, tá bom? É tipo uma bruma pro rosto, pro corpo, tá?
Eu adoro. Sou suspeita pra falar. Olha aí, lavanda, melaleuca e copaíba, axila super hidratada, maravilhoso. Mescla maravilhosa. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.